Justo na nossa vez, na época dos nossos pais, bastava um só da família trabalhar. Hoje, o casal tem que ir para a luta, ou seja, as pessoas trabalham em dobro para mal conseguir pagar o aluguel. A regra sempre foi clara, né? Estuda, arruma um bom emprego, guarda um pouco todo mês e funcionou muito bem até que parou de funcionar. Naquela época dava certo, né? Hoje isso não funciona mais. A geração atual, que fez tudo certinho de acordo com o manual, tá vendo o sonho da estabilidade escorrer pelos dedos. O preço das casas disparou, o custo de vida não para de subir e o salário parou no tempo. O que será que aconteceu, hein? O que será que ficou tão difícil ter o que antes era o básico? Nesse vídeo você vai entender por que o mundo mudou tanto e por que a classe média de hoje vive uma luta que a geração anterior nem imaginava que iria existir um dia. E o mais importante, o que você pode fazer para romper esse ciclo? Fica até o final para você entender. Fala, meu amigo dinheirudo, por que você acha que a fórmula estuda, trabalha, economiza não tá dando mais certo, hein? É porque é minha vez, né, de ser adulto. Que é a nossa vez, né? Isso funcionou bem durante muito tempo. Os nossos pais e os nossos avós viveram numa época em que o salário crescia junto com o custo de vida. A casa própria, um carro e até uma viagem por ano cabiam no orçamento do brasileiro médio. Só que essa realidade, meu amigo, já ficou para trás. Hoje esse roteiro aí que eu falei, né, estuda, trabalha e guarda um pouco, não leva mais ao lugar que levava antes. E o mais frustrante, né? Ninguém avisou que o jogo mudou. A maioria das pessoas continua jogando as mesmas regras, só que o tabuleiro está completamente diferente hoje. Os preços subiram e o salário estagnou. Pra você ter uma ideia, em 2015, o metro quadrado de um apartamento de 70 metros quadrados em São Paulo custava em torno de R$ 8.600, mas em 2025 já chega a quase 11 mil. Nesse mesmo período, o carro zero mais barato saltou, olha só essa, Brunão, de 26.600, que era o Fiat Palio Fire, para mais de 80 mil, que é um Renault Kwid. Nossa, um Kwid ainda. Então, a cesta básica paulistana subiu de 386 para 896, enquanto o salário mínimo avançou apenas de 788 para 1.518. Ou seja, o que antes era sinônimo de estabilidade, tipo ter casa, um carro ou um futuro no fim do dia, né? Hoje se tornou um privilégio. E essa é a promessa quebrada da classe média. E para entender por que essa promessa desmoronou, a gente precisa olhar de perto o que realmente mudou na economia, no trabalho e na vida das pessoas. Olha o caso da moradia. Esse é um custo que explodiu. Até os anos 90, talvez até o comecinho ali dos anos 2000, comprar uma casa era um passo até que natural na vida de um adulto. Hoje, meu amigo, virou artigo de luxo. O preço dos imóveis disparou, muito acima da renda do brasileiro. E olhando para as últimas 2 décadas, o IPCA acumulado foi de 225%, o oficial, né, Bruno? Já o seu aí pode ser bem diferente. É diferente. Então, e o preço dos imóveis subiu mais de 500%. Olha o preço do terreno aqui na nossa cidade. Né? Então, meu amigo, não tem base, né? E engraçado que fica com a plaquinha lá e não vende nunca também, mas também não abaixa, não consigo entender essas coisas. Fica anos e anos vendendo e não... E se a gente considerar só os últimos 5 anos, o preço dos imóveis chegou a subir 40% acima da inflação. E olha que a gente nem chegou ainda na questão do salário, calma aí. Que a renda do brasileiro está defasada, isso você já sente no bolso. Não, e junta a renda defasada e o dinheiro que não vale nada. Né? Exatamente, o governo gastando muito, né? Exatamente. Tudo isso tem um preço. E o pior é que talvez você não tenha uma noção numérica do absurdo que é a perda do poder de compra no decorrer do tempo. Fique aí que a gente vai tocar nessa ferida. Mas antes, olha também o caso do aluguel. Ele é outro que tem a mania de subir acima da inflação ano a ano, né? Só em 2024, por exemplo, o aluguel aumentou 13,5%. Seu salário aumentou na mesma proporção? Duvido. Isso, Bruno, porque teve uma desaceleração. Em 2022, os aluguéis subiram 16%, 2023, outros 16%. Quem aguenta, né? Ou seja, né, morar virou o maior gasto da sua vida. Outro problema hoje é o crédito. Para tentar manter o padrão de antigamente, muita gente recorreu ao crédito, dinheiro emprestado e caro, né? Entretanto, o que antes era uma ferramenta, né, para a hora do aperto, virou
rotina. E essa rotina virou prisão. Virou orçamento, né? Virou a parte da renda. Exato. Os financiamentos se tornaram muito longos, inclusive. Afinal, com o brasileiro ganhando cada vez menos, ele acabou pegando mais dinheiro emprestado para comprar o tão sonhado imóvel, por exemplo. Ou mesmo outros bens, tipo carro e até eletrodoméstico. Afinal, se der pau na sua geladeira, não tem o que fazer, né? Você não tem dinheiro, o cartão que lute. O crédito fácil fez a classe média parecer mais rica. Só que deixou muita gente endividada. Pra você ter uma ideia, quase metade das famílias estão nessa condição hoje. A verdade é que muitos vivem bem, mas não vem a hora de pagar, de fechar a fatura do cartão de crédito. O padrão de vida também é outro problema. Antes, ter o básico bastava, né? Hoje o básico, qual que é o básico hoje? Custa muito caro, tem internet, celular, transporte, plano de saúde, escola particular, assinatura de streaming, ou seja, tudo isso virou despesa fixa na sua casa. O resultado é uma inflação invisível, né, que está no nosso estilo de vida. A gente trabalha mais para sustentar um padrão que se tornou básico. Afinal, para reduzir despesas, você não vai cortar a internet, Netflix, a possibilidade, inclusive, de trocar de celular de vez em quando, né? E tem também aquela inflação camuflada, disfarçada, que é conhecida como reduflação. Essa parte, se não fosse trágica, ela ia ser a mais engraçada aqui do vídeo, Bruno. Ela é ridícula. Ridícula mesmo. Acontece quando, em vez do preço subir, que não dá mais para o fabricante colocar mais preço no produto, o pessoal não está consumindo, o que eles fazem? Diminui a quantidade de produto na embalagem. E esse povo é tão safado que eles vão diminuindo o produto até não ter mais de onde diminuir. E aí, um belo dia, eles lançam uma versão do produto tamanho família, mas que era o tamanho original, custando quase o dobro do preço. Era o anterior que a gente estava acostumado. Trabalhamos com exemplos, Brunão. Vamos Antes lá. aqui dos tradicionais aqui do roteiro, eu me lembro do papel higiênico, que tinha 40 metros, agora tem 20. Então, ou seja, não é você que está indo mais no banheiro. É verdade. 20 metros, cara, metade. Eu acho que o banheiro não mudou, né? Não mudou, continua né? indo igual. Pois é. Até quem tá de dieta tá gastando mais papel. Ai, meu Deus. Agora vamos para um exemplo menos escatológico aqui, ainda parecido. O chocolate Lacta, Brunão, que antigamente pesava 200 gramas, depois 170, e foi diminuindo milagrosamente até chegar na miséria dos 80 gramas de hoje. 80. 80. Não, e nem chocolate é, né? Então, vamos falar disso. E aí eles lançaram o tamanho família de 145 gramas, que é menor que o de antigamente e custa mais caro. E não é só a quantidade do produto não, que o Brunão falou aqui, ó. A gente sabe muito bem como a qualidade dos produtos caiu nas últimas décadas. Vamos pegar o chocolate, por exemplo, mais uma vez, ó. Chocolate é absurdo. Olha os ingredientes do saudoso, Brunão. Chocolate surpresa de antigamente. Voltaram só pra gente passar raiva. É, né? olha o que tinha antes, ó. Leite condensado, cacau, açúcar e leite em pó e só. Olha aí. Agora, olha a surpresa. É uma surpresa mesmo o chocolate de hoje, ó. Açúcar, primeiro ingrediente, que é o que tem mais, você sabe disso, né? Uhum. Leite em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura vegetal, permeado de soro de leite em pó, emulsificantes e aromatizante. Ou seja, você está comendo uma papa de gordura e açúcar achando que é chocolate. Exatamente. Que tristeza. Esses dias eu comprei um chocolate que era chocolate de verdade, né? Custava R$39 a barra de chocolate. E daí eu dei aquela mordida, eu lembrei do chocolate surpresa. Olha que só. é da nossa época, que era chocolate. É né? o resquício da memória de chocolate. Exato. Como era bom quando a gente comia chocolate, né? O Manual do Mundo colocou chocolate dentro do carro para ver qual carro esquenta mais, se era o carro branco ou preto, né? Só que ele comprou o chocolate de hoje, né? E deixou lá dentro. Ele foi abrir o chocolate, não derreteu. Tava inteiro lá. Tava inteiro. Beleza. Porque Você imagina que não tem chocolate. química lá dentro, né? Nem derreter, derrete mais. Nem dentro do estômago, derrete. Ó, esse chocolate, eu jurava que ele ia virar água, mas não, ele manteve o formato, mas eu acho que se eu colocar o dedo, ele vai amassar. Vamos lá. Que doido, o chocolate tá quase queimando a minha mão e não derreteu. Bem quentinho, não tá gostoso não. Brunão, e essa aqui é imperdoável, é pior do que essa história que nós estamos falando, Brunão. Pior. A pouca vergonha que são os cards. Você lembra quando a gente colecionava os cards do chocolate surpresa? Sim, Tinha sim. da Amazônia, lembra daquilo? Lembro. Tinha uns reflexivos, né? Que você mexia assim. E agora? Sabe como tá? Como? Digital, cara. Agora só tem o card digital. Olha que vergonha, cara. Pra não ficar caro. Que graça que tem um negócio desse, Brunão. Nenhuma. Que criança que vai... eu quero ver lá na internet. Consegui essa figurinha aqui no celular. Eu queria dados da porcentagem que a Meu turma Deus abre lá do no céu, computador. cara, isso pra mim foi imperdoável. Tem mais, ó. Fator lamentável. Nos anos 80,
o salário de uma pessoa bancava a casa inteira. Você lembra disso? Bastava que um trabalhasse, né? Hoje em dia, em boa parte das famílias, pelo menos 2 pessoas precisam trazer o sustento para casa. Ah, e as crianças fazem uns bicos ainda. Então, ficou maiorzinho já. E é grande a chance deles mal darem conta das despesas do mês. Isso porque o custo de vida cresceu muito mais rápido do que os reajustes de salário. Então, você sente que o seu salário mal dá conta de bancar as despesas do mês? A gente não precisa ir muito longe para mostrar como os salários estão defasados. Vamos pensar só nos últimos 10 anos. Em 2024, o salário médio do brasileiro foi de R$ 3.057. Em 2014 era quanto? R$ 2.974. Ou seja, esquece a inflação, a gente olhar só o valor nominal já não mudou praticamente nada. Só que a inflação nesse período foi, sabe de quanto? 115%. Se o salário médio tivesse só acompanhado a inflação, sabe quanto ele seria agora em 2024? R$ 6.419. Um salário mínimo. Mínimo, olha só, o tamanho do absurdo. Em apenas 10 anos, o brasileiro perdeu mais da metade do poder de compra. Não tem cabimento um trem desse, né? Agora olha só o absurdo quando a gente compara com a nossa época, lá dos anos 90. E eu tô falando pela gente aqui, né, Bruno? Não sei que idade que você tem aí. Anos 90 você foi bonzinho, né? Em 97, o salário mínimo era de R$ 120. Sabe quanto ganhava um metalúrgico naquele ano? Olha aí o caso do seu Elias. É o caso do seu Elias, que durante 20 anos teve como uniforme um macacão de metalúrgico. Agora ele usa um jaleco branco. Quando perdeu o emprego em novembro passado, seu Elias soube pelos amigos que já estavam desempregados que não ia ser fácil conseguir voltar a ganhar R$ 2.500 por mês. Com o dinheiro da indenização, comprou essa perua para vender cachorro-quente. Foge dos fiscais, é verdade, mas de real em real tira líquido R$ 2.000 por mês. Fala aí, você sabia disso? O metalúrgico ganhava R$ 2.500, ou seja, mais de 20 salários mínimos. Vendendo cachorro-quente, a renda dele caiu para 16 salários mínimos. Coitado, né? Imagina você aí ganhando 16 salários mínimos. Que tal, hein? É, meu amigo, como as coisas mudaram, né? Quando eu nasci, o futuro parecia previsível, né, para os adultos da época. Você estudava, arrumava um emprego fixo e em poucos anos você tinha sua casa, seu carro e férias no fim do ano. O cara que tivesse o privilégio de fazer uma faculdade ganhava bem mais. Exato, né? era quase que garantido, né? Exato. E se não vai longe, a gente falou disso aqui num vídeo. Pega lá a época do Show do Milhão de antigamente e o da agora, do Silvio Santos, sabe? Você perguntava pro universitário, os caras estavam de beca, era como se fosse uma classe, uma elite social do Brasil, que detinha todo o conhecimento, errava pra caramba também, mas era o que tinha. Mas não era um semi-analfabeto. Exatamente, não era o Unisquina que tem hoje, que o cara faz em 3 anos ali e não entende, sai totalmente despreparado. Não sabe nem o português. Pra minha geração, pra nossa, né, a situação já começou a mudar e mudou praticamente para toda a geração seguinte. São pessoas que cresceram acreditando que bastava seguir o mesmo caminho de antigamente, só que o jogo mudou. A gente trouxe muitas provas aqui, né? Um emprego fixo de décadas, sucesso era a pessoa ficar 80 anos dentro de uma empresa, né? É verdade. Hoje virou o quê? Contrato temporário. O plano de carreira virou sequência de bicos. E a estabilidade virou um sonho caro. Se na década de 80 as pessoas de 30 anos já tinham uma casa, hoje quem tem 30 paga aluguel e parcela o celular. E olha lá, hein? E o pior não é falta de esforço, é o custo de viver num tempo em que o dinheiro vale cada vez menos e o trabalho também rende menos. A classe média de ontem vivia com menos, mas podemos dizer que tinha mais paz, né? A de hoje tem acesso a mais recursos, mais tecnologia, mais conforto, mais comodidade, mais informação, mas para aproveitar isso, compensando no pouco tempo que está ficando em casa, né, o casal? O jovem adulto de hoje trabalha mais horas, ganha mais diplomas, faz mais coisa, mas sente que está sempre ficando para trás. Tem sempre a sensação de estar correndo e nunca chegar, né? E o problema não é você, não são as pessoas, é o jogo que foi todo redesenhado de uma forma que ficou mais difícil de vencer. Bom, tudo isso pode parecer desanimador e de certa forma é, afinal o mundo que prometeram pra gente não existe mais. Só que só o fato de você estar aqui nesse vídeo, só o fato de você estar entendendo isso, você concorda que já é libertador? O primeiro passo para você mudar uma realidade é você ter ciência dela, né? Inclusive é por isso que você tem que se inscrever aqui no nosso canal, né? Se você gosta dessa ideia, desse papo, se você quer mudar a sua vida, se inscreve aqui no nosso canal, porque quando você percebe que existe um grande problema estrutural, você vê que não precisa se culpar
por você estar cansado ou por você se sentir frustrado. O problema é que você está jogando um jogo que mudou, mas sem conhecer as novas regras. A primeira mudança é consciência, parar de tentar parecer rico, né? Se livrar das dívidas, de pressões desnecessárias, às vezes de gente que nem te conhece ou nem você tem intimidade, de comparações que drenam a sua energia, às vezes até dentro da sua família. O luxo hoje não é ter mais coisas, é ter tempo, paz e poder de escolha. Outra coisa, investir em conhecimento de uma maneira mais inteligente, aumentando assim o valor da sua hora de trabalho, desenvolvendo habilidades, mas que o mercado valoriza. E esse é o detalhe importante, né? Nem sempre quer dizer fazer faculdade. Cursos livres, principalmente para quem tem pouco tempo e dinheiro, já podem ajudar bastante. Cursos técnicos também. Você também pode aprender muito lendo livros. E no caso da faculdade, só lembra disso, tá? Se é para gastar vários anos estudando, vários milhares de reais aí do seu bolso, tenta conciliar o seu gosto com a demanda de mercado, meu amigo, senão você pode acabar se vendo na situação de ter investido muito tempo, esforço e dinheiro em algo que não vai te trazer retorno financeiro nenhum. Conta aí, você também sentiu essas mudanças? E também, como sempre, prova que você ficou até o final mandando aquele comentário que o Brunão fala pra gente. Comenta aí se você se sente na classe média ou se você acha que isso não existe mais. Triste, hein? País sem classe média, o que você acha? Escreva aqui, valeu, tudo de bom. Tchau!